somos más de lo que puedas dar. Como já diz o ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Já tinha ouvido essa expressão já? Que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Nós podemos dizer de diversas formas o que somos ou o que queremos ser. Nós podemos usar diversas palavras para expressar as nossas mais sinceras e íntimas intenções. Nós podemos fazer uso de palavras para dizer o que sentimos. Mas se essas palavras não forem acompanhadas de ações, elas serão apenas palavras jogadas ao vento. Porque às vezes, as imagens falam mais do que as palavras. Quando eu olho para esse texto de Lucas 9, que nós lemos, eu vejo uma série de imagens que falam mais do que milhares de palavras. Quando eu olho para esse texto de Lucas 9, eu vejo diversas mensagens através das atitudes que acontecem nesse texto. E esse texto vai mostrar para nós o maior de todos os desafios da igreja nos dias de hoje. Esse é o tema da nossa mensagem, o maior de todos os desafios da igreja. E com toda a humildade do mundo, eu acredito que essa mensagem mudará a história da nossa igreja. A nossa igreja nunca mais será a mesma depois dessa mensagem, e não porque sou eu que estou pregando, mas porque Deus decidiu que esse era o momento de pregar essa palavra. A nossa igreja se dividirá antes dessa mensagem e depois dessa mensagem, porque essa mensagem nos colocará diante do maior de todos os desafios da igreja de nosso Senhor Jesus. E a maneira como nós respondermos a esta mensagem determinará o futuro deste ministério. Eu quero apresentar para vocês o maior de todos os desafios da igreja nos dias de hoje. E para isso, eu queria pedir que você tentasse visualizar as cenas, as mensagens que nos são enviadas do texto que nós lemos. O versículo 28 diz que aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas. Quando Lucas escreve isso, ele está pensando em alguns versículos anteriores. Se você voltar alguns versículos na sua Bíblia, você vai observar que Jesus estava caminhando com os seus discípulos, e de repente, do nada ele para, e os seus discípulos param. O que foi, mestre? E Jesus faz uma pergunta: quem que as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos falam: olha, mestre, uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, alguns dizem que o senhor é Jeremias ou algum dos profetas. Muito bem, então quer dizer que as pessoas que estão nos olhando ao redor, as pessoas que nos admiram, as pessoas que estão ouvindo nossas pregações, acham que eu sou quem? Ou João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Pois bem. Aí Jesus então ele faz uma pergunta um pouco mais particular e fala: mas e vocês? E vocês que caminham comigo todos os dias? E vocês que estão comigo a toda hora? E vocês que são meus discípulos? Quem vocês dizem que eu sou? A multidão diz que eu sou algum dos profetas, porque eles estão nos observando de longe. Mas vocês que caminham comigo diariamente, quem vocês dizem que eu sou? Nós não sabemos se a resposta desse texto demorou segundos, minutos ou horas. Mas o que é interessante notar é que quando Jesus pergunta: quem vocês que são meus discípulos dizem que eu sou? Apenas um tinha a resposta, que era Simão Pedro. Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para Pedro: muito bem, Pedro, você acertou, só que também isso que você falou, você não falou da natureza humana, da capacitação humana, porque essa declaração nos teus lábios, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, te foi revelada pelo Pai. O Pai que te revelou que eu sou o Cristo. Portanto, esse conhecimento que você tem da minha pessoa é porque o Pai te revelou. Mas eu quero também te dizer outra coisa, Pedro. O que você falou
foi revelação do Pai, mas sobre esta declaração de Jesus ser o Cristo, o Filho de Deus, sobre esta declaração de Jesus, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Jesus está falando que a igreja seria estabelecida sob o princípio de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e que o inferno não poderia fazer absolutamente nada para impedir o avanço da igreja. Este é o cenário que nós desenhamos para essa cena que nós lemos da transfiguração. Os discípulos estavam aquela semana pensando: Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus vivo. Este é o cenário. Então Lucas nos fala que, passado mais ou menos 8 dias, os outros evangelistas falaram que foram exatamente há 6 dias, depois de 6 dias desta declaração de Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus resolve orar. E nesta oração ele resolve chamar 3 dos seus 12 discípulos. Ele fala: Pedro, Tiago e João, eu quero subir ao monte para orar e vocês vêm comigo. Sim, Senhor Mestre, nós vamos te acompanhar. Jesus subir ao monte para orar era algo comum. Jesus chamar Pedro, Tiago e João para essas campanhas de oração, para esses momentos de intimidade, era comum. Só que esse dia em especial, na companhia do Mestre, seria um pouco diferente, porque nos diz o texto de que, enquanto eles oravam, versículo 29, a aparência do seu rosto se transformou, e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Aquele dia em oração com o Mestre foi especial, porque além do momento com o Mestre em oração, naquele dia, o Mestre estava diferente, o rosto dele estava diferente, as vestes dele estavam diferentes. Os discípulos puderam ver Jesus em toda a sua glória. E como se isso já não fosse excelente por demais, ainda o texto nos diz que, versículo 30, surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. E o texto nos diz que eram Moisés e Elias. Nesse dia de oração, Jesus demonstra toda a sua glória. Nesse dia de oração, aparecem Moisés e Elias falando com Jesus, especificamente versículo 31, o motivo desta aparição é para que eles falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro, Tiago e João, 3 judeus, estavam no monte orando com Jesus, quando Jesus manifesta toda a sua glória, e aparece naquele momento Moisés e Elias. 3 judeus que estavam diante dos 3 principais personagens da história de Israel. Moisés, que representava a lei, Elias, que representava os profetas, e Jesus, o Messias, o Filho de Deus, de quem a lei e os profetas apontavam. Um dia talvez que todo judeu um dia sonhou em viver, para ver. Mas como se comportar nesse ambiente de glória? Como se comportar nesse ambiente de revelação? Como se comportar nesse ambiente glorioso, onde o Cristo Todo-Poderoso está ali, manifesto em sua glória? Como se comportar? O que dizer? Como agir? Pedro, talvez como qualquer um de nós, não fazia ideia do que fazer numa cena de revelação como essa, numa cena de tamanha glória e poder. Pedro não sabia o que fazer. E por isso talvez ele arriscou. Ele falou assim, versículo 33, Mestre, é bom estarmos aqui. Que bom estar nesse ambiente de glória, de poder, de revelação, de graça. Que bom estar aqui, Mestre. Tive uma brilhante ideia. Vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro e seus companheiros estavam diante daquilo que todo judeu um dia sonhou ver. Pedro e seus companheiros estavam diante dos maiores nomes da história de Israel. Pedro e os seus companheiros estavam em um ambiente de glória, de poder, de majestade, contemplando Cristo glorificado lá no alto daquela montanha.
A grande ideia que Pedro teve, vou montar 3 tendas. A palavra que Pedro usa no grego para tendas é skene, que é a mesma palavra usada para falar do tabernáculo. Imagino que vocês saibam que tabernáculo foi uma grande tenda montada no deserto, quando o povo judeu caminhava pelo deserto, onde Deus se manifestava com poder e glória. Pedro tem a brilhante ideia, nesse ambiente de glória e poder, vamos fazer 3 tabernáculos. Vamos construir 3 tabernáculos para a gente poder intensificar essa experiência gloriosa. Talvez vamos construir aqui 3 tabernáculos, porque aí a gente pode então reter esses personagens aqui para sempre. Vamos construir 3 tabernáculos, para que a gente nunca mais precise sair do alto desta montanha. Eu nunca mais quero sair desse ambiente de revelação, desse ambiente de poder e glória. Só tinha um probleminha com essa intenção de Pedro de estabelecer 3 tabernáculos no alto da montanha. Enquanto Pedro, Tiago e João estão tendo essa experiência maravilhosa com Cristo, no alto da montanha, no pé da montanha ficaram os outros 9 discípulos. Só tem um probleminha com essa intenção de Pedro de construir 3 tabernáculos para ficar o resto da vida no alto da montanha. Se você ler os versículos para frente, enquanto Pedro está tendo essa experiência maravilhosa com o Senhor, no pé da montanha, tem um homem sofrendo porque o seu filho está endemoniado e ninguém consegue libertá-lo. Só tem um pequeno problema com essa intenção de Pedro, é que enquanto ele está lá em cima da montanha, tendo essa experiência marcante com o Senhor, no pé da montanha, lá embaixo, tem uma multidão que não conhece esse Cristo glorificado, cheio de poder, que ele está conhecendo naquele momento. Enquanto eles estão lá no alto da montanha, tendo essa experiência, lá embaixo, tinha um povo que também precisava conhecer esse Jesus, que eles nunca conheceram. Nós dissemos no início aqui que uma imagem vale mais do que 1000. Eu não sei qual é a imagem que você vê quando nós lemos esse texto. Não sei que mensagem passa para você. Mas para mim, a imagem que fala comigo desse texto é de um homem que está dizendo que por conta da experiência que ele está tendo, não importa o que acontece embaixo da montanha. O que esta imagem prega para mim é um homem dizendo: não me importo com o que acontece lá embaixo da montanha, porque aqui em cima está uma maravilha. O que esse texto diz para mim, o que essa imagem prega para mim, é um homem egoísta, que não se preocupa com a necessidade daqueles que não subiram a montanha, e que está pensando apenas em si, e nas suas necessidades, e na gloriosa experiência que ele está tendo. Essa história que eu contei para vocês, essa história que nós lemos, elas apontam para mim 2 dos maiores desafios do ofício pastoral. O primeiro grande desafio de um pastor é trazer o povo que ele pastoreia para mais perto de Jesus. Esse é um grande desafio pastoral, de encorajar cada uma das suas ovelhas a se aproximarem mais perto de Jesus, de terem experiências marcantes com o Senhor, que mude o seu caráter, que mude a sua vida, que façam eles acreditar no sobrenatural. Esse é um grande desafio pastoral. Mas o segundo desafio pastoral é maior do que esse. Se o primeiro grande desafio pastoral é levar o seu povo a ter experiências marcantes com o Senhor, o segundo e maior desafio pastoral é pegar esse povo que teve grandes experiências com o Senhor e fazer com que eles desçam da montanha para compartilhar com aqueles que nunca tiveram uma experiência com Cristo. E nesse ponto aqui eu preciso abrir meu coração para vocês. Eu preciso
confessar para vocês algum dos meus temores, dos maiores fantasmas que eu me deparo. Porque quando eu olho para esse texto, eu fico com medo. Um dos meus maiores temores é o de ser um pastor de uma igreja que só quer ficar no alto da montanha. Eu confesso para vocês que eu tenho medo de ser pastor de um povo que só quer ficar no alto da montanha. Esse é um grande medo que eu tenho. Uma igreja que só está preocupada com as suas necessidades, uma igreja que só tem preocupação e interesse nas suas experiências, uma igreja que não se importa com o que acontece aos pés da montanha, porque o que importa são as nossas necessidades. Eu tenho um medo tremendo de ser pastor de uma igreja assim. E esse medo, ele está baseado na minha compreensão teológica e bíblica de que a igreja ela não existe, ou pelo menos não deveria existir para si mesma. Quando eu olho as escrituras e quando eu contemplo o que a Bíblia me ensina sobre igreja, eu entendo que a igreja ela não existe em função de suas necessidades. A igreja não existe para dentro. Em nenhum lugar das escrituras nós vamos ver um incentivo de uma igreja existir para dentro. Aliás, a própria palavra igreja, que é eclésia, a tradução literal dela seria aqueles que são chamados para fora. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é chamada para fora, ela é chamada para atender a necessidade dos perdidos. A igreja do nosso Senhor, ela deve funcionar em função da necessidade do povo que não conhece ao Senhor, que geralmente está aos pés da montanha. Quando eu ouço falar em pessoas que não querem frequentar a igreja, quando eu ouço falar de pessoas que não querem se relacionar com os crentes, porque os crentes são os certinhos, quando eu ouço pessoas falando que não dão dinheiro na igreja, porque não querem dar dinheiro para um pastor safado que quer ficar rico, quando eu ouço pessoas falando que o último lugar que elas pisariam é uma igreja, eu fico pensando, que imagem nós estamos passando para essas pessoas, para que elas tenham uma opinião como essa? Qual é a imagem que nós estamos passando para as pessoas que estão aos pés da montanha? O que nossas atitudes, o que nossas ações estão pregando? O que a imagem que a gente está passando está falando mais do que nossas palavras? Eu tenho medo de que nós estejamos como Pedro, no alto de uma montanha chamada religião, e lá do alto estejamos dizendo assim: não vamos descer, porque não nos misturaremos com o povo pecador. Não podemos nos misturar, nós vamos ficar aqui em cima, porque não nos misturamos com esse tipo de povo. Um povo que bebe, um povo que fala palavrão, que fala besteira, e que faz piadas da nossa fé. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Se você não se relaciona com pessoas que não conhecem a Jesus, porque elas são cheias de defeitos, quem é que você vai evangelizar? Vocês já pararam para perceber que quanto mais tempo nós temos na caminhada com Jesus, quanto mais tempo nós nos envolvemos com o Senhor e conhecemos ao Senhor, nós começamos a descartar do nosso ciclo de amizade pessoas que não conhecem ao Senhor? Você já parou para perceber isso? E a consequência disso é que quanto mais tempo nós temos na fé, menos evangelizamos, porque menos pessoas que não conhecem Jesus nós conhecemos. Estamos no alto de uma montanha, não podemos nos misturar com esse povo pecador. Se a gente não se mistura com o povo pecador, quem é que a gente vai evangelizar? Nós somos tão religiosos, mas tão religiosos, que por vezes nos achamos melhores do que os outros que não conhecem a Jesus. E a prova disso é que, não sei se você já falou isso ou se você já ouviu isso, mas de você encontrar pessoas boas, de um bom caráter, de uma boa moral, e falar assim: nossa, essa pessoa é tão boa, mas tão boa, que só falta se converter. E aí, quando nós encontramos um mau caráter, dizemos assim: ele vive caindo, ele vive em pecado, mas já se batizou já.
Quer dizer que a pessoa de bom caráter não é boa o suficiente porque não se converteu. Mas aquele que é mau caráter, não, mas ele se batizou já, é que ele está caminhando na fé. Isso mostra o quanto somos preconceituosos, o quanto nos achamos melhores do que as pessoas que não conhecem ao Senhor. Eu tenho um medo terrível que nós sejamos uma igreja do alto da montanha, sejamos como Pedro no alto da montanha, chamado egoísmo, e que dizemos assim: olha pessoal, eu sei que no pé da montanha tem um pai que está sofrendo, que tem um filho endemoniado, eu sei que outros discípulos não subiram, mas aqui em cima está tão bom, eu estou sendo tão edificado, eu estou aprendendo tanto, olha, eu acho que eu ainda não estou preparado para descer a montanha, eu acho que eu não estou preparado para expulsar esse demônio dessa criança, eu acho que eu não estou preparado para alimentar as multidões, então eu acho que eu vou ficar aqui em cima, porque eu preciso ser restaurado ainda, eu preciso aprender mais. Eu tenho um medo terrível de que nós estejamos vivendo no alto de uma montanha como um Pedro, vivendo uma grande mentira, de achar profundamente que o nosso lugar como igreja é no alto da montanha e não junto com o povo. E o motivo de tanto medo meu é porque eu tenho a profunda convicção de que igrejas que se voltam para si, igrejas que se fecham, igrejas que passam a atender apenas as suas necessidades, essas igrejas morrem. Você me ouviu falar bem, quando a igreja ela passa a se voltar para si e olhar apenas para as suas necessidades e para as suas carências, essas igrejas morrem. E eu estou dizendo isso não de um pessimismo, mas baseado em fatos históricos. Se você pesquisar a história da igreja, você vai descobrir que em alguns séculos atrás, a Europa foi exportadora de avivamento. Muito do que nós temos de fé hoje veio da Europa no século passado. E igrejas na Europa que antigamente eram lotadas, hoje são bares, são boates, são prostíbulos, são prédios alugados para outras finalidades, museu, menos igreja. Porque em algum momento, essas igrejas que contemplavam os perdidos e queriam alcançar vidas, começaram a se preocupar com a cor que seria o seu tapete, o quão confortável deveria ser o assento, qual seriam as suas grandes necessidades. E devagarzinho elas foram morrendo. Eu quero apresentar para vocês nessa noite 2 modelos de igreja. E depois de apresentar para vocês 2 modelos de igreja, eu vou dizer de qual igreja eu quero ser pastor. E a conclusão dessa mensagem é você me dizer de qual igreja você quer fazer parte. Nós vamos falar de 2 igrejas aqui, 2 tipos de igreja. Eu vou falar de qual das 2 eu gostaria muito de ser pastor. E a conclusão será de qual igreja você quer fazer parte. A primeira igreja eu vou chamar da igreja do alto da montanha, que é o que a gente já está falando até aqui no presente momento. A igreja que está preocupada com as suas necessidades, a igreja que está preocupada com as suas experiências e que não se importa com o que acontece lá embaixo da montanha. Esse é o primeiro tipo de igreja, a igreja do alto da montanha. O segundo tipo de igreja, eu vou chamar nessa noite de igreja simpática. E para falar da igreja simpática, eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47. A primeira igreja, nós falamos até aqui, é a igreja do alto da montanha, a igreja voltada para si. Mas eu quero falar para vocês nessa noite da segunda igreja, que eu conheço, que é a igreja que eu vou chamar de igreja simpática. Atos 2, versículos de 42 a 47. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, diz assim: Eles, ou seja, o povo de Deus, as pessoas que se converteram, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias,
continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O livro de Atos, e principalmente os 2 primeiros capítulos do livro de Atos, é um livro que contagia e incendeia o coração de cada discípulo de Jesus. É contagiante observar o que o nosso Senhor faz nos primeiros 2 capítulos de Atos, no que diz respeito aos seus discípulos. Nós vamos ver, por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 8, a vocação de cada discípulo. Nosso Senhor Jesus fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. O livro de Atos começa com a vocação de cada discípulo, que é ser testemunha de Jesus, aonde quer que ele esteja. Só que ser testemunha de Jesus não é algo que conseguimos fazer com nossas capacidades humanas. Então, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre o coração dos discípulos para capacitar os discípulos do Senhor a cumprir o seu chamado, que é testemunhar de Jesus. E aí então, quando nós seguimos na leitura de Atos capítulo 2, nós enxergamos novamente Pedro, só que dessa vez com uma vocação: sou testemunha de Jesus. Agora dessa vez cheio do Espírito Santo, e a combinação de vocação mais capacitação do Espírito. Primeiro sermão que Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem, porque essa é a combinação de convicção de chamado e capacitação do Espírito. E aí então, a igreja cristã, a origem da nossa igreja, os primeiros dias da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo na terra, começa com um pequeno grupinho de 3.000 pessoas. Enquanto estava preparando a pregação, eu fiquei pensando: como é que será, Senhor, se hoje eu pregar e amanhã eu receber o anúncio de 3.000 pessoas que querem fazer parte da Igreja Aliança de Itatiba? Como é que seria isso? Como é que foi para Pedro e para os discípulos, da noite para o dia, se deparar com uma igreja com 3.000 pessoas? Como conduzir esse povo? O que fazer para atender tantas pessoas? Como pastorear tantas pessoas? Na concepção deles, eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Eles tinham temor a Deus. E a consequência do temor, versículo 43, muitas maravilhas e sinais eram feitos, eles viviam em alegria, em sinceridade de coração, eles louvavam a Deus e tinham a simpatia do povo. E quando misturava todas essas coisas, dedicação ao ensino, comunhão, oração, louvor, quando misturava tudo isso, a consequência, finalzinho do versículo 47, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu precisaria de pelo menos uns 2 dias para falar desse trechinho de Atos e dos primeiros dias da igreja do nosso Senhor Jesus. Mas eu quero nessa noite me atentar com você com algo que mexeu profundamente comigo e tem mexido há alguns meses. Versículo 47 diz que o povo louvava a Deus e tinha a simpatia de todo o povo. Essa expressão, simpatia do povo, tem mexido comigo nos últimos meses. Porque quando eu olho para esse texto, quando eu leio esse texto, eu fico pensando: como é que será que é uma igreja simpática, que tem a simpatia do povo? Como é uma igreja que toda a cidade olha para ela e a vê com os bons olhos? Como que será que é uma igreja que todas as pessoas da cidade frequentariam? É uma igreja simpática, é uma igreja que tem a simpatia do povo. Mas como é que essa igreja consegue ter a simpatia do povo? Até o presente momento, são 20:09, eu não tenho a resposta conclusiva disso. Mas eu acho que eu tenho uma boa pista. Na minha opinião, a igreja, ela se torna simpática ao povo da cidade onde ela está localizada, quando ela é coerente e acolhedora.
Coerência e acolhimento formam a igreja simpática. Não é uma terminologia, não estou concluindo isso, mas acredito profundamente que uma igreja acolhedora e uma igreja coerente é uma igreja que conta com a simpatia de todo o povo onde ela está inserida. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre coerência. A igreja coerente, ela conta com a simpatia do povo, porque eles realmente acreditam no que o seu pastor prega, e não apenas acreditam, como vivem aquilo que ouvem domingo após domingo. É como se eles fossem até a igreja para ouvir qual que é a novidade desse domingo, e aí então eles absorvem isso e colocam em prática, e o povo que está ouvindo naquela região fala, poxa, olha, como eles colocam essas coisas em prática, eles realmente acreditam no que está sendo ensinado. A igreja que é coerente, ela prega que Jesus salva, e os seus membros vivem como pessoas salvas, e não como pessoas perdidas. A igreja coerente, ela prega que Jesus transforma, e os membros dessa igreja vivem como pessoas transformadas, e não como pessoas que parece que nada de diferente aconteceu na sua vida depois que conheceram a Jesus. A igreja que ela é coerente, ela prega que Jesus enche o coração de paz e alegria, e os seus membros vivem com o coração cheio de alegria e paz, e não cheio de tribulação no primeiro ventinho que bate. A igreja coerente, ela prega que Jesus renova as esperanças, e eles vivem como realmente quem espera um mover sobrenatural de Deus, e não como alguém que já não acredita em mais nada. A igreja coerente, ela prega que o Jesus foi o melhor que lhe aconteceu, e os seus membros vivem como se Jesus fosse tudo aquilo que eles precisam para viver, e não como se Jesus fosse uma opção dominical. Você percebe como que a igreja coerente, ela é simpática? Porque as pessoas acreditam no que elas ouvem, e elas praticam o que elas ouvem, e isso faz dela coerente. Além de ser coerente, a igreja simpática, que conta com a simpatia do povo, ela também precisa ser acolhedora. As pessoas da região onde essa igreja está inserida precisam olhar para essa igreja e não ficar assustada ou com medo de serem rejeitadas, mas elas precisam olhar para essa igreja e falar, eu vou até lá, porque lá eu serei aceito do jeito que eu sou, e não vão ter olhos tortos olhando para mim quando eu entrar. O discurso da igreja acolhedora não é assim, para de beber, para de fumar, para dessa pornografia, para de fazer as coisas erradas, aí vem para a igreja. Não é esse o discurso da igreja acolhedora. A igreja coerente, acolhedora e simpática, ela fala, venha exatamente do jeito que você está, porque é exatamente assim que Jesus quer se relacionar com você. Exatamente como você está. É dessa forma, desse jeitinho que inicia o relacionamento com Jesus. É claro que a gente precisa falar que pecado sempre vai ser pecado, e isso é inegociável. Nós sempre reprovaremos condutas erradas, só que a gente tem que tomar cuidado de, quando reprovar conduta, não rejeitar pessoas. Rejeitaremos condutas antibíblicas, combateremos o pecado, mas acolheremos o pecador, porque este é importante demais para Jesus, porque por este Jesus deu a sua vida. O ponto de partida no relacionamento com Cristo nunca foi a perfeição, porque se fosse, nem eu nem você poderíamos se relacionar com Ele. Ser uma igreja simpática é um ponto de tensão para todo cristão, porque alguns rejeitam a cultura, ficam no alto do monte porque não podem se misturar com pessoas pecadoras. Outros descem do monte, abraçam a cultura e começam a compartilhar dos seus pecados e rejeitam o evangelho. O grande desafio para ser uma igreja simpática é abraçar as pessoas e a cultura que precisam de Jesus, sem abrir mão do evangelho de Cristo, o evangelho que salva a todo mundo. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 16, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
quando somos acolhedores, mas ainda retemos o Evangelho, pessoas são transformadas, pessoas são salvas, porque o poder não está na pregação, mas no Evangelho de Deus. Na pregação de que Jesus morreu por nossos pecados, nos deu vida eterna. Aqui está o poder, não na pregação, mas no Evangelho. No texto que nós lemos, da origem da igreja da qual nós saímos, eles não abriram mão do Evangelho, porque nós lemos que eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, à oração, ao louvor. Aliás, foi praticando estas coisas que as pessoas daquela região tinham simpatia por eles. Foi praticando essas coisas que eles se tornaram acolhedores. Foi praticando essas coisas que eles se tornaram coerentes e, consequentemente, simpáticos. E eu não posso terminar essa mensagem sem nos levar à seguinte reflexão. Como será que Itatiba vê a Igreja Aliança? Será que para Itatiba a Igreja Aliança é uma igreja do alto do monte, que é afastada e indiferente, que não existe, que está escondidinha no meio de um bairro? Ou será que para Itatiba a Igreja Aliança é uma igreja simpática, acolhedora, coerente, transformadora? A Igreja Aliança, ela está espalhada pelos principais bairros de Itatiba. Nós temos Igreja Aliança no Centenário, no Parque da Colina, no São Francisco, no Reis de Ouro, no Santo Antônio. Em quase todos os bairros da Itatiba nós temos uma Igreja Aliança. Alguém poderia olhar espantado para mim? Tem? Não sabia. Bom, você deveria prestar um pouco mais de atenção. Porque aonde existe um membro da Igreja Aliança, ali a Igreja Aliança está representada. A Igreja Aliança ela está dentro da prefeitura de Itatiba. A Igreja Aliança está nas escolas de Itatiba. A Igreja Aliança está nas faculdades de Itatiba. A Igreja Aliança está dentro das empresas de Itatiba. Porque aonde existe um membro da Igreja Aliança, ali a Igreja Aliança está sendo representada. E não apenas a Igreja Aliança, mas a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E pensando nisso, pensando nas pessoas que representam esta igreja, o meu pensamento é como a Igreja Aliança tem sido vista por Itatiba, pelas pessoas que a representam. Que imagem nós estamos levando da Igreja Aliança? Olhando para mim e para a sua vida, por que as pessoas desejariam fazer parte da Igreja Aliança? Quando alguém te pergunta de que igreja você faz parte, eu faço parte da Igreja Aliança. Isso gera nas pessoas um estímulo de querer conhecer que igreja é essa? Ou gera um repúdio das pessoas pensar assim, nesse lugar eu não coloco os pés, mas nem morto. Nos primeiros anos de vida, na fé cristã, eu tinha acho que 17 anos, e eu dei muito trabalho para minha mãe. Eu era muito mal educado e eu respondia muito para minha mãe. E minha mãe, ela falava uma coisa que me irritava demais. Quando eu desrespeitava ela, ela falava assim, é isso que você aprende na sua igreja? E eu ficava bravo com ela, eu achava que ela não tinha direito de falar daquele jeito, mas hoje eu penso, ela tinha toda a razão. Porque se eu faço parte de uma igreja que está transformando a minha vida, essa igreja tem que falar alguma coisa. As pessoas precisam ver alguma coisa de diferente na minha vida. Olhando para mim e para a sua vida, qual é a imagem que nós estamos apresentando para Itatiba da Igreja Aliança? Uma igreja que é religiosa? Uma igreja que é egoísta, que está preocupada com as suas necessidades? Uma igreja que está afastada num bairro da cidade? Ou será que nós estamos apresentando para Itatiba uma igreja transformadora, acolhedora e coerente? Que igreja nós estamos apresentando? Eu concluo essa mensagem com a seguinte reflexão. Eu fiquei pensando, como é que eu vou concluir essa mensagem, Senhor? E Deus me deu a seguinte inspiração. Se eu estivesse chegando em Itatiba hoje, que igreja que eu procuraria para que eu e minha família pudéssemos fazer parte? Que igreja que eu gostaria de fazer parte
se eu estiver chegando em Itatiba agora, fatalmente, uma igreja que nos acolhesse, fatalmente um lugar onde a palavra de Deus é pregada e nós observando aquela palavra, aquilo transformasse nossas vidas. Fatalmente, se eu estivesse chegando em Itatiba agora, eu queria fazer parte de uma igreja coerente, onde eu visse as pessoas ouvindo uma pregação e praticando aquilo que é praticado. Se eu não tivesse uma igreja, estivesse chegando na cidade exatamente hoje, é desse tipo de igreja que eu queria participar, e a minha função pastoral aqui neste lugar é trabalhar para que essa igreja venha a existir. A igreja da qual eu quero fazer parte é a mesma que eu quero trabalhar para que ela venha a existir. Nos próximos meses ou anos, quando alguém em Itatiba mencionar, de onde que você é, a Igreja Aliança? Ah, eu sei qual que você está falando, é aquela igreja que é acolhedora, não é? Eu quero trabalhar e estou disposto a doar a minha vida para que um dia em Itatiba, quando se falar Igreja Aliança, as pessoas falem assim, Igreja Aliança, eu sei qual que é uma que é coerente, não é que as pessoas vivem o que pregam e pregam o que vivem. Eu conheço essa igreja, já ouvi falar dela. O meu sonho, agora eu não vou falar mais dos meus medos, eu vou falar dos meus sonhos. O meu sonho é que quando em Itatiba se falar da Igreja Aliança, as pessoas falam assim, olha, eu quero conhecer essa igreja, porque as pessoas que eu conheço neste lugar, elas têm a sua vida transformada, é palpável, dá para ver a transformação que essas pessoas têm. É essa igreja que eu quero ser pastor, não uma igreja que fica lá do alto do monte, indiferente para o que acontece na cidade. Eu quero fazer parte de uma igreja que está no meio do povo, que não rejeita pessoas pelos seus pecados, mas uma igreja que acolhe o pecador e fala, aqui você é bem-vindo, nós não concordamos com as suas práticas, mas Jesus te ama e nós também queremos te amar. É dessa igreja que eu quero fazer parte, é essa igreja que eu tenho doado 2 anos para construir, uma igreja que eu não vou conseguir construir sozinho, uma igreja que eu não vou conseguir construir sozinho. O maior de todos os desafios da igreja, e não apenas da Igreja Aliança, de todas as igrejas no Brasil e no mundo, é ser uma igreja que conta com a simpatia do povo, ser uma igreja simpática. Nosso desafio não são demônios, não é a Satanás, porque esse está derrotado faz tempo. Satanás não pode impedir o avanço da igreja, demônio nenhum pode impedir o avanço da igreja. Quem impede o avanço da igreja são seus próprios membros, quando esses se voltam para si. De maneira que eu não temo qualquer ataque de Satanás, mas eu temo rejeição de pessoas que não queiram construir essa igreja, que não querem ser simpáticos, que querem ser do alto da montanha. O maior desafio da igreja nos próximos anos será ser uma igreja que conta com a simpatia do povo, porque Atos capítulo 2, versículo 47 nos diz que a igreja que contava com a simpatia do povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu concluo para vocês essa mensagem dizendo que aquilo que vai garantir a nossa existência nos próximos anos como ministério, ou aquilo que vai decretar a nossa morte, é o mesmo fator: ser ou não ser uma igreja simpática, ser ou não ser uma igreja que conta com a simpatia do povo. Esse é o desafio que Deus tem trazido ao meu coração nos últimos meses, esse é o desafio que Deus tem trazido para o meu ministério pastoral, e eu não quero ser o pastor que vai enterrar uma igreja, que vai fazer o ofício fúnebre de uma igreja. Eu quero ser o pastor que vai ajudar a fazer o parto de outras igrejas que nascerão na cidade. É dessa igreja que eu quero fazer parte, e é para essa igreja que eu preciso de um povo que também quer fazer parte dessa igreja. Feche seus olhos, vamos orar. I'm standing in a museum
that used to be a church. In 1887, Pastor Henry and his wife Grace planted this church in a one-room schoolhouse just down the road. And in 1888, they were able to build this building. And they passed on their love for this community because of the gospel to a generation. And things were going really well. But 2 generations after this church was planted, it died. And you can see the pictures behind me of the faithful members of this congregation. And many of them lie in the graveyard behind the church. This church had a man crisis. It was men who made this church come alive, and it's probably men who caused this church to die. In churches, when men stop investing in younger men stop caring. That's probably what happened to this church. And that's definitely what's happening in our churches. Older gentlemen do not know how to finish well. They don't know how to invest. And so middle-aged men don't know how to stay married. They don't know how to stay connected to the hearts of their children. And so younger men don't even want to be men. And so younger men are prolonging their adolescence. And they're doing this residentially. Guys in their 20s and early 30s, a third of them live with their parents. That's a 100% increase in the last 20 years. They're doing it professionally. Men 18 to 42 will change jobs 11 times. They're doing it recreationally. The average age of a video game user is 35 years old. And so when these men finally stop fondling the controller, they fondle themselves. Every second of every day, $3,000 is spent on pornography. Every second. We need better men, which means we need better pastors. We need pastors who are not boys, but are men. Pastors who are not trying to prolong their adolescence, but pastors who are trying to be the men that God has called them to be. They are qualified men in their character. They are called men to serve God's church. They are determined men. They are dependent men. They are tough men. They're able to take a punch. They're able to handle circumstances. They're tender men. They're able to love their wives and love their kids and to teach their church to love their community. Tragically, the last time the gospel was preached from this pulpit to this church was 1957. 3,000 to 4,000 churches this year will close just like this church. Why? Because the story and the glory of the church becomes bigger than the story and glory of God. See, the men and women who planted this church, they actually believed this stuff. They actually believed that Jesus lived a perfect life, that he died a brutal death, and that he rose again, triumphing over sin and death. They believed it. And because they believed it happened, they believed it had implications on their life, that their sin could be forgiven, that they could have a new identity, and that they could be sent on mission with this God who is on mission. But the reality is most Christians are not on mission. A recent poll said that 60% of all Christians felt no obligation whatsoever to share their faith. Now, the temptation for us pastors is to beat the sheep with a stat like that in our sermons. But here's the reality, guys. They're simply imitating and following our example. We need a glimpse of the God who is on mission. My friend Dave was meeting with a consultant who asked him this question. Dave, why do I have a bigger dream for your church and your city than you do? And I don't know about you, but I don't want anyone to have a bigger dream for my church and my city than me. And I don't want to build a museum. I want to be a part of a movement.